Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral. Eu, Sônia Nascimento, aqui com vocês pela FM 106.7 e no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você, querido ouvinte, que nos escuta em todos os domingos aqui pela rádio. E se você conhece alguém que é psicólogo ou que estuda psicologia, ou você também querendo conhecer o nosso grupo hoje, compomos um grupo de 103 psicólogos que atendem em seus respectivos consultórios no Rio de Janeiro, dentro do estado. E hoje vocês vão entender por que eu estou falando assim dentro do estado, porque muitos pensam que nós psicólogos atendemos aqui, dentro da arquidiocese ou dentro da rádio, mas não, gente. Nós somos voluntários, muitos de nós somos voluntários em paróquias, mas temos nossos consultórios também. E hoje aqui comigo no estúdio da rádio eu estou com um psicólogo clínico, ele que é especialista em dependência clínica, dependência química. Ele que é especialista é o Paulo Serpa, alguém que eu conheço por um testemunho de vida, ao longo da nossa caminhada clínica como profissional também, alguém que eu tenho um grande respeito e uma profunda admiração pelo testemunho. E vocês vão entender por quê, porque ele vai se apresentar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Sônia. Gostaria de agradecer à Rádio Catedral por mais esse convite, para poder esclarecer alguns pontos que cercam a dependência química, né? Eu sou especialista em dependência química, também logoterapeuta de formação. Isso. Atendo no Rio de Janeiro e agora também em Cabo Frio, que eu estou morando em Cabo Frio. Morando em Cabo Frio, gente, diretamente da cidade de Cabo Frio, aqui para os estúdios da rádio que é aqui na Glória. Assim, é sempre um prazer estar com vocês, acompanhar, poder participar e poder contribuir. Que provavelmente assim, esse momento que nós temos aqui, muitas pessoas ficam na rádio ouvindo, acabam sendo beneficiadas com todas as informações que os profissionais vêm aqui se dispor a dar. É verdade, Paulo. Muitos estão ouvindo o nosso programa, estão almoçando, estão com a família, outros estão no trabalho. Então, nós temos essa oportunidade aqui pela Rádio Catedral de ajudar muita gente com as nossas palavras, com o nosso conhecimento científico, mas principalmente com o nosso amor à humanidade, não é isso? Você pode contextualizar o que é dependência química? Sim, dependência química é uma doença onde não se conhece a cura, né? Ela geralmente, dependência química, ela pode ser, vamos dizer que a pessoa pode desenvolver a dependência química de várias formas. Eu cito sempre 3 formas, né? Que é através da curiosidade, aquele adolescente que tem um grupo de pessoas e por curiosidade vai lá, experimenta e acaba mantendo fatores externos, né? Socialmente ele pode... o fator família, manter um padrão familiar. Meu pai bebe, meu pai fuma maconha, então vou fumar também. E um que acontece muito, necessidade de se sentir aceito por um grupo. Sim, e isso acomete mais em que idade, Paulo? Sim, nessa fase da adolescência, né? Entre 11... 13 anos, as pessoas têm o primeiro contato. É importante falar da questão da relação com o álcool. Com álcool? Com o álcool, porque o álcool, para o dependente químico, é uma droga. Sim. Tudo aquilo que altere o humor é visto como droga. Então, o álcool, geralmente, num termo vulgar, vamos dizer assim, seria como se fosse o chefe da quadrilha. Compreendo. Então, assim, tudo geralmente começa pelo álcool. Aí começa um adolescente a ser influenciado, até para ser aceito, né? Isso é muito comum nessa fase da idade, tomando
álcool ou são drogas, digamos, lícitas? Ilícitas também acabam sendo influenciados. Claro, né, querido ouvinte, nem todos, mas nós estamos pontuando aqui a probabilidade, né, as influências que nossos adolescentes sofrem, né, no tempo de hoje. E, sim, é importante, falando de dependência química, falando também a prevenção à dependência química. Eu sempre sugiro hoje para os pais, quando eu vou dar alguma palestra, falar sobre dependência química, que muitos pais pensam, quando meu filho tiver com 17, 18 anos, eu vou falar sobre isso, sobre álcool e drogas com ele. 17, 18 anos é tarde. A pessoa já pode estar envolvida no meio do tráfico, enfim, com a vida toda descontrolada. O ideal é começar antes, nessa fase de 8 para 11 anos, da fase de criança indo para adolescência, que ela já vai entender. Muito importante isso que você está falando, Paulo. Muito importante mesmo. Você está dizendo que um remédio eficaz está na família, no seio de uma família, nessa orientação. Porque em muitos casos de dependência química, a dependência química também surge diante de uma família disfuncional. E aí, assim, a dependência química é um sintoma daquela família adoecida. Entendo. Então, em muitos casos, quando chegam uns casos no consultório, que eu vou fazer a anamnese, que eu vou conversar, entender aquela dinâmica familiar, eu percebo a ausência paterna, a mãe tentando dar conta de tudo de uma forma até desenfreada e controladora demais. Sim. E aí começa a surgir, geralmente tem lá uma questão com o pai com algum tipo de comorbidade, alguma questão com a dependência também, ou a mãe, ou um familiar próximo. Então, e tudo isso precisa ser investigado para um bom início de tratamento, porque a prevenção, se tratando de dependência química, ela pode ser de 3 formas. Primária, quando a pessoa não tem informação, não tem contato. Secundária e terciária, a pessoa já tem algum contato com a droga, e são prevenções para a pessoa ter uma sobrevida, no caso, não acontecer o pior, mesmo ela usando. Sim. Então, essas informações, essas prevenções precisam ser ditas, precisam ser faladas. É verdade, Paulo. Quem usa uma droga, por vezes, ela desconhece que pode perder o controle, não é isso? E a dependência, como você está com propriedade nos esclarecendo, você que é especialista, né? Além de psicólogo, ele se tornou, o Paulo Serpa se tornou especialista em temas de dependência química. E, além disso, também especialista em logoterapia, que é esse cuidado humano. Né? Se combina uma coisa com outra, sentido verdade, de vida. Converge bem. Então, é você que é um especialista, que nos orienta, nos esclarece que a dependência é uma doença grave. Tanto é doença crônica, né? Que é crônica, tanto é doença que tem até um CID, né? Isso. Tem um CID, então é necessário se fazer uso de psicofármacos? Depende de caso para caso. É sempre importante também ter um acompanhamento médico, psiquiátrico. Sim. E não necessariamente a pessoa precisa tomar alguma medicação. Então, o que você diz é que ela é uma doença. Eu entendi que você disse que é incurável, ou seja, não tem cura, não tem cura. Mas Sim, tem tratamento? Tratamento. Pode falar um pouquinho desse tratamento? Bom, a dependência química é uma doença que não tem cura, tem tratamento. É uma doença que não é contagiosa, mas é contagiante porque ela adoece a família. Interessante isso que você falou. E em relação a tratamento, hoje nós temos grupos anônimos, narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos para as pessoas que têm problema com álcool e outras drogas. Existe o Naranon e o Alanon para familiares. O que é o Naranon? Naranon é um grupo de mutuajuda para familiares que tem um dependente químico de drogas ilícitas. E o Alanon se tem um familiar que tem um problema com álcool. Então são grupos para familiares que contribuem. Como a família adoece, a família precisa também se tratar. É muito importante. E uma observação que eu faço em relação ao tratamento, uma coisa que eu venho percebendo na minha experiência é a ausência paterna. Fala um pouquinho disso, Paulo. O que eu percebo? Isso é muito importante. Eu vejo que tanto quando o dependente está na ativa,
fazendo uso de substância, o pai é ausente, a mãe fica ali muito presente, até se expondo demais. E quando o dependente entra em tratamento, a pessoa da família que busca mais tratamento é a mãe. O pai geralmente tem mais resistência a tratar. Resistência. Eu tenho, de vez em quando sou convidado para dar palestra no Al-Anon ou no Naranon, e eu observo que a última que eu fui tinha aproximadamente umas 35 pessoas na sala onde eu estava dando a palestra, e dessas 35, 4 eram pais. 1 pela primeira vez e 3 que vão assiduamente. É um número muito pequeno. Se a gente for botar em porcentagem, 10% eram pais. E isso é um número muito pequeno. Muito pequeno, porque assim, a importância da referência masculina do pai na criação, no desenvolvimento da criança, do adolescente, é muito grande. O pai faz a castração, aquela coisa do limite, do não, da figura, né, de colocação. E quando a pessoa tem essa ausência, ela vai buscar essa ausência de alguma forma. Ela vai buscar essa referência de alguma forma e pode encontrar na rua de uma maneira muito ruim. E muitas das vezes acontece a inversão de valores. Como isso, Paulo? A pessoa, vamos botar que uma pessoa ela é criada pelo pai, pela mãe, e os pais lá inserem valores para aquela pessoa. Não mentir, não pegar o que é seu, respeitar os mais velhos, coisa desse tipo. Com o uso de drogas, isso se inverte. A pessoa com o uso de drogas, ela passa aqueles valores primários passam a não ter tanta importância. Porque a dependência, o uso de droga faz com que os seus defeitos de caráter se aflorem. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, nesse domingo maravilhoso, eu estou aqui com ele, que é especialista em dependência química, que é o Paulo Serpa, psicólogo clínico que mora em Cabo Frio, mas que tem seu consultório aqui no Flamengo. Ele que é palestrante também, gente, está abordando um tema muito importante, que é dependência química. E Paulo, dependência química, você falou já que é uma doença, contextualizou que é incurável, mas tem tratamento. E me chegou aqui uma pergunta muito interessante de um ouvinte que não quis se identificar. Ele pergunta: Paulo, qual é o público mais afetado? É o homem ou a mulher? E por quê? Na verdade, assim, é uma doença que ela não distingue homem ou mulher. Qualquer pessoa está sujeito a desenvolver essa doença. Qualquer pessoa corre risco. Corre risco de desenvolver essa doença. Então, assim, não tem uma proporção. Se for olhar dentro dos grupos anônimos, a proporção de homens é bem maior. Mas hoje já tem estudos que mulheres estão cada vez mais desenvolvendo o alcoolismo. Sim. Então, assim, hoje está muito grande a proporção entre homens e mulheres. Então não tem como dizer é mais para cá ou mais para lá. Entendo. Entre homens e mulheres, todos podem adquirir, ser influenciados também pelo meio. É uma doença biopsicossocial, né? Entendo. Tem alguns gatilhos, né, que podem realmente fazer com que aquela pessoa, aquele perfil psicológico, ele desenvolva e se torne um dependente. Mas eu aproveito para lhe fazer uma pergunta. É fácil uma pessoa perceber que ela é ou está um dependente químico? Sim, tem um amigo meu, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que ele fala comigo o seguinte: eu não experimento drogas porque eu sei que eu sou compulsivo. E se eu experimentar, eu posso gostar, isso pode ser minha ruína. Entendo. Então ele usa isso como uma ferramenta de defesa para ele. Geralmente pessoas que tem uma questão com a compulsividade, com a ansiedade, com a impulsividade. Se alguém
consegue se perceber dessa forma, é bom ter atenção. Claro que não é uma matemática exata. Nem nesse, assim, geralmente, eu pegar um pouquinho da minha experiência pessoal. Sim. O meu pai, ele era um adicto, ele era um jogador compulsivo. Eu desenvolvi essa doença com drogas. Eu sou um dependente químico. Gente, olha que testemunho. O próprio psicólogo clínico Paulo Serpa, ele está aqui, eu já conheço essa história dele, não é uma história de vida marcada com a graça de Deus, pela fé. Ele se superou e está aqui hoje como psicólogo clínico, dando o seu próprio testemunho. Prestem atenção. Assim, eu tenho por hábito de falar, eu falo da minha história, não com o intuito de me enaltecer, mas claro, no intuito de mostrar que existe um caminho, até para as famílias não desistirem dos seus entes queridos, porque não tem tratamento, não existe cura, porém tratamento. Eu me mantenho em tratamento desde quando eu entendi que eu precisava de ajuda. A minha história com a dependência, com a adicção, o meu pai atentou contra a própria vida por conta da adicção dele. Ele era jogador compulsivo e deprimiu, nós não tínhamos conhecimento. Eu só fui me informar depois que eu entrei em tratamento, que eu me mantive em recuperação, e meu pai atentou contra a própria vida. Em um momento que eu percebi que eu poderia ter minha vida interrompida, eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso buscar ajuda. E eu trabalhava numa empresa, na época eu conversei com o serviço social da empresa, me sugeriram uma internação, eu passei por uma internação, onde eu fiquei 38 dias internado. Lá eu entendi, eu conheci do que se tratava, né? Que era uma doença incurável, que porém existia tratamento. E eu me mantenho em tratamento desde então. Isso aconteceu... Foi uma escolha sua? Foi uma decisão sua se internar? Foi. Eu costumo falar que antes da minha internação, eu chamo que eu tive um despertar espiritual. Depois de uma noite de uso muito intensa, eu acordei, eu trabalhava em televisão, no jornalismo, e estavam mostrando sobre o possível acidente das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. E naquele momento que eu acordei, que eu olhei aquelas cenas, eu tinha ido dormir 5 horas da manhã, não lembro, deitei, né, não dormi. E quando eu vi aquela cena, eu lembro que o Carlos Nascimento... ele voltou a apresentar o jornal e falou, agora vocês vão ver o replay do possível acidente até então. E quando eu olhei, como eu trabalhava no jornalismo, eu falei assim, isso não é replay. E eu falava, mas ninguém me ouvia, porque eu estava sozinho e desesperado, que era um outro avião atingindo a segunda torre. E quando aquelas torres vieram ao chão, eu me senti como se aqui dentro tivesse implodido alguma coisa e estava desmoronando. Naquele momento eu falei, eu preciso de ajuda. Que era um vazio tão grande, uma dor eu chamo uma dor na alma, tão grande. Forte isso. Que eu falei, ou eu busco ajuda, ou eu não vou. Eu tinha 29 anos, eu não vou chegar aos 30. Sim. E naquele momento ali eu decidi que eu precisava de ajuda. Daquele momento até eu me internar foram 51 dias. E aí eu passei 38 dias internado e me mantenho em tratamento desde então. Eu frequento o grupo anônimo, eu faço minha terapia. Se tornou psicólogo para ajudar tem uma história engraçada. Uma das formas de tratamento é a psicoterapia, né? Quando eu fui fazer a psicologia, quando eu estava terminando, eu não queria, eu queria trabalhar com esporte. Tanto é que meu primeiro trabalho, quando eu me formei, foi em clube de futebol. Só que, assim, por algum motivo a dependência química sempre surgia. E aí chegou um momento que eu falei assim, vou deixar acontecer o que tem que acontecer. Sim. E hoje eu trabalho tenho 12 anos que eu trabalho com dependência química, já trabalhei em algumas clínicas. A última que eu saí foi agora em novembro do ano passado, onde eu fiquei 4 anos e meio, e resolvi seguir minha carreira no consultório, ter um pouco mais de qualidade de vida, estar mais próximo da minha família, porque isso para mim faz parte do tratamento. Claro. Estar próximo da família da minha filha, estar presente na vida da minha filha, e eu sou um pai presente. Eu costumo falar até sobre como eu me formei em logoterapia, eu falo do sentido da paternidade.
Porque a paternidade tem um sentido, para mim tem um sentido. Sim. Não é simplesmente ser pai. É a paternidade como um todo, contextualizar isso. Então eu venho me mantendo em tratamento desde então. Perfeito, brilhante. Me chegou aqui, Paulo, uma pergunta que veio ali dos estudos da produção. Deve ter chegado por e-mail. Há pessoas que bebem socialmente ou com moderação. Outras pessoas fazem uso abusivo do álcool. O que explica essa diferença de comportamento? Há alguma explicação para isso? Assim, hoje, dentro do DSM-5, que é o manual, manual, né? da psiquiatria, que diz o seguinte: tudo está dentro da dependência, leve, moderado e grave. Sim. Então tem pessoas que bebem no final de semana ou uma vez saem com amigos e não tem, e vão para casa dormir e vão trabalhar no dia seguinte. O abusivo meio que perde o controle. E aí entra aquela questão que eu falei anteriormente, a questão da compulsão, do sempre querer mais. Tem um grupo de pessoas que está tomando um chopp. Você percebe quando a pessoa enquanto um dá um gole no chopp e mantém ali e continua o papo, um outro já está no segundo copo, bebe de... Sim. Aquela, como se, de uma forma compulsiva. Como se tivesse resolvido tudo naquela hora. Acabar logo. E aí começa um processo compulsivo muito grande e ruim. Sim. E você poderia falar um pouco sobre a síndrome da abstinência, como se apresenta? Porque você passou por isso. Né? Assim, em muitos casos, é necessário entrar com medicação, o alcoólatra principalmente. Teve casos de pessoas que eu atendi uma menina em Petrópolis, uma mulher em Petrópolis, o irmão dela internou numa clínica e não tinha médico nessa clínica, ele convulsionou por conta da abstinência e veio a óbito. Nossa, é grave, né? Precisa de um acompanhamento sério. Precisa ter porque a abstinência é muito forte. Alcoólatra, assim, uma pessoa que é alcoólatra tem que tomar cuidado com o shampoo que vai usar, o gel bucal, aquele bucal, eu esqueci o nome que se dá, para refrescar o bucal, se tiver álcool não pode, perfume, desodorante. Em clínica só entra desodorante roll-on, não pode entrar o aerosol. Sim. Até por segurança para a própria pessoa. Então é necessário ter uns cuidados, são necessários uns cuidados. Que há riscos, né? Por isso que é importante a família se tratar também. Compreendi isso. Porque se a família não se trata... Vou dar um exemplo. Imagina, ainda há muito preconceito com a dependência química. Eu fiz um post semana passada no meu Instagram, que eu fiz um quadrinho que eu escrevi família, e eu botei uma pessoa com câncer, uma pessoa com HIV e uma dependência química. A família vê o câncer e o HIV como doenças e apoiam. E vê a dependência química como mau caratismo. Porque ainda é pouco divulgado. Assim, é pouco falado sobre que a dependência química é uma doença. Eu, quando fui minha formação em psicologia, a única pessoa que falava sobre dependência química era eu. Sim, há ainda um preconceito. As pessoas não falam. Tem médicos que... É preciso falar sobre isso. Tem médicos que desconhecem dependência química com doença. Ainda tem. Sim. E profissionais também. Eu conheço de casos de profissional. Você pode tomar uma recente. Essa semana eu vi uma matéria onde falava sobre Assunção, que é público a questão dele com a dependência química, que ele dava uma entrevista que ele falou que ele estava resolvido, mais ou menos isso, estava resolvido com a dependência química. E eu fui ler a matéria. E na matéria ele diz assim: eu posso tomar 2 copos de chopp ou um vinho de forma controlada. Um dependente químico não pode tomar 2 copos de chopp e 1 copo de vinho. Nem um gole, né? Na verdade, não. Não dá. Então, assim, não vou aqui questionar ou julgar se está sendo mal instruído. Não, assim, se aparece um caso desse no meu consultório, o que eu vou trabalhar com essa pessoa? Reservas. Ah, não, eu tenho um problema com álcool. Não existe drogas pesadas. Drogas são drogas. Muitas pessoas na sociedade dizem que a maconha é uma droga, é leve. Não. Tem muitos jovens
que tornam-se esquizofrênicos ou alguma outra comorbidade por conta de uso de cannabis. Sim. Isso é muito sério. Então não dá para separar, botar em leve e pesado. Sim, a produção do programa, eu estou aqui absolvida porque, claro, até como profissional, psicóloga clínica, eu não tenho essa especialização. Então, quero te ouvir mais, Paulo. Quero que você deixe seu contato, porque nós já estamos... Só falta 1 minutinho para encerrar. E se você tiver alguma palestra, que eu sei que você atende a diversos segmentos, não só a nós psicólogos, aos médicos, né? Mas você dá palestra em outras instituições. Deixa o nosso contato, deixa o seu contato, por favor. Bom, o meu telefone é DDD 21 999 012451. Eu dou palestra em empresas, para familiares. Ótimo. Tem um Instagram que eu falo muito da questão profissional, que é o @sentido, psicologia e sentido. Psicologia e sentido. Que lá eu faço Instagram. vídeos. É um Instagram. E aí você também aborda esse tema. Isso, eu falo constantemente sobre esse tema, eu faço vídeos. Querendo atendimento clínico no seu consultório. Eu atendo aqui na Praia do Flamengo, 66. Ótimo. Na sala 1208, no bloco B. E estou atendendo atualmente também em Cabo Frio, que eu me mudei para lá tem 6 meses e comecei a atender lá também. Então, gente, esse é o contato do psicólogo clínico, ele que é especialista em dependência química, que é o Paulo Serpa. Entre em contato você também, que não deu para anotar, pode ligar aqui para a gente, para os estúdios da rádio ou para o programa Viver Bem pelo e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Paulo, quero te agradecer, uma honra ter você aqui. Já recebe o nosso convite para voltar outras vezes. Será um prazer. E também para dar palestra sobre dependência química aqui para o grupo dos psicólogos católicos. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.